Olá, tudo bem? Oi, doutor. Tudo bem? Como que você tá, Tá me Paulo? ouvindo? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Perfeito. A Ótimo. Levi está acho que com um pouco de dificuldade. Ah, entrou agora. Agora foi. Agora deu certo, liberou aqui. Tudo bem? Tudo bem, Viviane? Prazer falar com você também, Bem, viu? obrigada Pronto. igualmente. Nós estamos aqui numa sala de aula. A sala, eles estão pendurando um quadro, então eu ia fazer barulho, eu vim para a sala de aula, que aqui no nosso escritório tem uma sala de aula no fundo dos cursos que eu dou para os advogados. Então aqui a gente usa para curso, mas vamos conversar aqui. Tá ótimo. Tá bom? Tudo bem com vocês? Tomaram a vacina do Covid? Tá todo mundo bem de saúde? Também. Tá todo mundo bem de saúde? Sim, graças a Deus. Graças a Deus, que é o principal, né? É o principal. Da última vez que nós conversamos, o senhor elaborou um contrato para nós, porque nós trabalhamos com kitnet também. Vocês chegaram, vocês vieram no escritório, não vieram pessoalmente, gente? Nós fomos, Lembrei de depois vocês. disso, agendamos uma reunião, né? Ele não pôde participar e eu participei. E aí nós fizemos um contrato para... Agora, eu quero saber de vocês qual que é o segredo para não envelhecer, porque vocês estão iguais. Que coisa boa, né? Então, doutor, aquela vez lá, a Vivi estava aí, né, próxima, e eu estava longe, né? Tava fora Eu lembrei, você estava na Irlanda? Isso, Na Irlanda. isso, foi. E nós chamamos pelo telefone, né? Você participou online, né? Legal, Isso, legal. ela foi no escritório e eu estava longe. Que legal, gente. Bom revê-los e principalmente saber que vocês estão bem de saúde, isso que é importante, né? Que bom. Maravilha. Eu lembro de vocês, eu sou muito bom de fisionomia, mas é só a história que vocês vão ter que me ajudar um pouquinho, tá? Tá. Aí, assim, nós fizemos um contrato, né? E o senhor me ajudou a elaborar e moldar, né, nas nossas condições, assim, personalizar mesmo. Foi um contrato de cessão de direitos possessórios, não foi? Nós temos o uso capião, né? Um processo com o senhor. Tá. E aí nós dividimos a casa para poder fazer a locação de 3 kitnets, né? Legal. E aí o senhor depois comprar, só que surgem dúvidas, né? E me fala uma coisa, vocês fizeram isso? Deu certo? Deu certo, Que bom, que bom. deu certo. Já alugou, estão pagando direitinho? Sim, Tá bom, isso é importante. Que aí bom. nós alugamos, só que tem alguns detalhes, assim, que a gente fica realmente com dúvidas, né? Tem medo de fazer errado, dar problema, contrato inválido. Eu tenho assistido também alguns vídeos, né? Acompanhando o senhor no canal, então surgem várias dúvidas. Conta comigo sim. Vamos tirar todas as dúvidas, viu? A intenção é essa. Sim. Ok. Nós elaboramos aqui um script para poder realmente Seguir, né? Eu mandei um contatinho no WhatsApp da JCS. Já está aberto aqui. Já tá aí, né? Já está aqui. Aí eu vou mudar aqui a página para fazer as perguntinhas e a gente vai na sequência. Tá bom, fica à vontade, tá bom? O importante é ajudar vocês a sanar todas as dúvidas. O que eu quero trazer para vocês é que o uso capião hoje se tornou um grande instrumento para regularizar imóveis. Então, eu faço uso capião para construtora, pessoa física, pessoa jurídica. Nós temos várias decisões importantes de 2018 para cá. É possível uso capião de herdeiro. Então, o herdeiro que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, pode fazer uso capião, sim. Você pode usar o tempo... É o nosso caso, praticamente. É o caso de vocês. Já tem decisão. Tem juíza mal atualizado, não atualizado, né? Ou às vezes o assessor, assessora, que acaba no primeiro grau criando problema, falando que existe causas impeditivas, mas quando você recorre, você consegue reformar já em segundo grau. Em terceiro grau nem se fala, porque já está pacificado isso, principalmente na terceira turma e a quarta turma também. Então é realidade, né? Na verdade, a partir de 2018, cabe os capião de herdeiro de herança, basta você ter os requisitos, a posse, mansa pacífica nos nome, e também, além desses requisitos, 2 a mais. Eu sempre falo para os alunos, né? Que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, que é o que vocês têm. Porque a posse é exclusiva, a gestão do imóvel é exclusiva. E a posse pode ser direta, indireta ou alternada. Então, quando a gente aluga o imóvel, também a gente pode fazer uso capião, porque nós temos posse, indireta, mas é posse. E se o imóvel ficasse fechado e vocês tomassem conta, realizassem limpeza, benfeitorias, também seria possível esse uso capião, tá bom? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo sim. Amém. Eu entrei no processo, tá indo bem.
Tá indo bem. Usamos a matéria de defesa, vocês viram? A súmula 237. Ou seja, se alguém aparecer, um herdeiro, alguém que não, eu não aceito, né? Eu não tolero, que acontece, né? Vocês estão usando a súmula 237, que é a súmula do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, então vocês conseguem se defender em relação a isso, tá bom? A propósito, doutor, já ocorreu a fase de notificações ou ainda está ocorrendo? Na verdade, está na fase de conferência de notificações. Então, algumas já estão ocorrendo, vai ser juntada no processo, e outras o cartório está alegando que o confrontante é outra pessoa, porque o que interessa no uso capião não é o possuidor, o inquilino do lado, ou o posseiro, é o último proprietário, os seus herdeiros. Então, o cartório que acaba localizando isso para nós, entendeu? Ah, tá, porque o confrontante, ele deu a carta de anuência, né, um confrontante lateral. O outro, a gente nem conseguiu acessá-lo, porque ele é idoso, e o filho não deixou a gente ter acesso a ele. Entendi. Não, mas aí ele vai ser citado por correio. Se assim não fizer, o que vai acontecer? Vai ser citado por edital, uma terceira tentativa, né? Uma terceira para quarta. Então, de certa forma, o processo não trava de uso capião. Por isso nós não fazemos uso capião no juizado, né? O valor da ação, o valor da causa, no juizado só até 40 salários mínimos. Então, por isso, pelo valor, a gente não usa o juizado. Mas se desse para usar, a gente não usaria por falta do uso do edital, da citação para edital, porque no uso capião ele destrava, né? Ele entrega a possibilidade de você seguir com a ação mesmo que não consiga citar alguém. Então, é muito interessante isso, né? Tá. E caso, olha, por exemplo, esse confrontante aqui da direita, né? Ele até então é idoso, né? E os filhos não deixaram de participar com ele. Mas agora nós estamos tentando subir um muro aqui dentro do nosso limite e eles estão assim bem chateados, não nos atendem quando foi para a gente avisá-los. Assim, estão criando casos, chamaram a polícia, chamaram a fiscalização da prefeitura, a fiscalização veio aqui e falou que poderia, não precisaria de alvará para subir o muro, porque não está alterando a planta do imóvel, né? A gente tem um problema. Hoje mesmo, ela veio aqui bater o pedreiro, filmou, falou que o pedreiro está ameaçando ela de morte, que está quebrando as coisas lá e tal. Assim, a gente pode atrapalhar o processo. Na verdade, aquele vizinho, que normalmente ele quer criar problema, ele pode se habilitar ao processo. Nós temos duas formas de entrar no uso capião. Ou habilitação no uso capião judicial, que é a habilitação como terceiro interessado, ou a partir do momento que ele é notificado, citado, ele pode apresentar uma contestação, ele ou ela, né? Isso acontece com os últimos proprietários dos seus herdeiros e os confinantes, os confrontantes também. Mas isso não quer dizer que vocês vão perder o processo, né? Então, se de fato alguém fizer isso, vamos é uma ação declaratória, por isso os capião não tem réu, porque é uma ação declaratória. Vocês estão batendo na porta do Poder Judiciário e falando, Judiciário, eu tenho a posse, manso pacífica, ele nos doa. E eu quero converter isso em propriedade. Então, vocês fazendo isso, vocês conseguem não fugir do foco, né? A ação desse capião é interessante, por mais que apareça um monte de gente reclamando, que não concorda, isso ou aquilo, vocês conseguem ter sucesso, por quê? Porque é uma ação declaratória. Vocês vão provar a posse manso pacífica nos donos. No caso dos capião de herdeiro, vocês vão provar ainda a gestão exclusiva e a posse exclusiva. Então, mesmo que várias pessoas questionem, apareçam no processo, não é o caso. Vocês vão ganhar mesmo assim o processo. Não vai perder por causa disso não, viu? Eu quero até contar um caso para vocês, não sei se eu tinha falado. Eu tenho um casal aqui, idosos, mas gente finíssima. Eles estão fazendo o uso capião da vaga de garagem, que é possível. O Supremo já decidiu. Nós já conseguimos decisões aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Fui um dos primeiros advogados a conseguir a decisão de uso capião de vaga de garagem no Brasil. Isso ocorreu em 2017. Olha o que aconteceu, gente. O síndico passou para a administradora de condomínio. A administradora de condomínio mandou para o jurídico. Muitas vezes advogado terceirizado não sabe nem o que está acontecendo, mas ele aprendeu na faculdade que tem que contestar, tem que questionar. Então, a peça que foi feita da contestação do uso capião de vaga de garagem foi muito ofensiva a eles. Tanto é que eu liguei para o síndico, eu falei, mas por que você ofendeu tanto eles? Né? Você tem alguma mágoa? Porque é algo fora do comum. Ele falou, não, eu não estou nem sabendo, nem minha peça. Então, é muito comum, o que eu quero dizer com isso, que é muito comum as pessoas gritarem e querer ganhar no grito, mas não é eficaz, que nem uso capião. Se não bater no lugar certo ou provar que vocês não têm razão, vocês vão ganhar do mesmo jeito, não adianta gritar, entendeu? Espernear, né? Beleza.
coisas referente ao contrato, né? Nós temos uma cláusula, que é a cláusula segunda, que está dizendo que no rateio de água e luz, o ideal seria dividir o valor por 4 casas, né? Seria a nossa, mais 3 kitnets, para poder fazer a divisão. Só que nós estamos fazendo a cobrança pelo valor de estimativa, que seria R$90. Esse valor ele estava suprindo, mas agora ele não está suprindo mais, né? Nós podemos dividir isso direto pelo número de pessoas ou temos que mudar, porque como tem contrato, pego o valor, divido por 4 casas e daí sim eu divido por cabeça para fazer o cálculo. Por isso, quando nós fazemos um contrato e colocamos um valor específico, né, R$100, 150, 200, isso é perigoso, porque não tem atualização. O ideal é sempre amarrar o salário mínimo. Então você coloca 1/4 do salário mínimo, você coloca lá um valor, realmente, se existe o valor real do IPTU, dividido em 4, né? Então tem que fazer isso para você conseguir amarrar, senão você fica prejudicado. Já que está dessa forma no contrato, o ideal é fazer um aditivo, bem simples, pode ser um aditivo mesmo, que é o ideal, uma folha só, ou até para o WhatsApp, ou e-mail, para facilitar. Olha, então fica feito o aditivo, fica combinado que o valor será pago dessa tal forma, entendeu? Isso pode ser feito de forma mais simples, não precisa ser diretamente um aditivo escrito. Se dá para fazer, ótimo. Se não dá, vai no WhatsApp e vai no e-mail. Por que eu falo isso, Viviane? Porque a gente sabe que às vezes você quer consertar as coisas e a pessoa não atende, não responde, né? Então, dá para fazer o mais simples pelo WhatsApp ali, formalizando. O importante é formalizar, entendeu? Então, nesse caso, ou eu respeito, pegando a soma da água, a luz, dividindo por unidades e dividindo por cabeça, como consta na cláusula, né? Ou então eu tenho que ter um aditivo, é isso? É isso porque mesmo. Se eu simplesmente pegar o número de pessoas dividido por cabeça, porque no contrato está constando que é para fazer dividido por unidade, e aí sim dividir pelo número de pessoas. O ideal sempre, a cláusula contratual ela faz lei entre as partes. Então, quando você quer alterar, o que você tem que fazer? O certo é um aditivo, nem que seja uma folha, um aditivo. Se não for possível, porque a situação não permite, então pelo menos formalizar que foi combinado algo diferente, para amanhã ou depois ninguém fazer uma ação de perdas e danos, uma ação de rescisão de contrato, entendeu? Entendi. Tá. Porque antes, né, não estava sendo prejudicial. Agora, quando tem visitas, aí só um banho, também tomem, né, água, luz, enfim, ficam alguns dias, aí acaba só com a prática, né, que a gente vai pegando assim, esses pormenores. É verdade. É só no dia a dia, não adianta querer se antecipar tudo, né? Tá. Faz o aditivo. Tenta fazer o aditivo. Sim. Você vê que não querem fazer, você faz uma notificação pelo WhatsApp mesmo. Ok. Tá? Para facilitar. Já documenta. A propósito, o senhor costuma vincular, nesse caso também, esse valor? Eu lembro que o senhor tinha falado que o senhor também tinha uns imóveis. Tem. Na verdade, o que eu costumo fazer? Eu costumo falar que se tem tributo, será dividido pelo número correspondente das unidades. Então, vem lá R$2.000 de IPTU, vai ser dividido pelas unidades. Por quê? Para não dar essa confusão. Eu costumo fazer isso, né? Também já fiz no passado fazer algo valor fechado, mas não dá certo porque parece que não, mas por ano está aumentando a média de 6% até 12%, dependendo do município. Tem município que até 20%. Então, que é o que a gente está fazendo. Aí esse valor fechado não compensa, porque não paga, né? De fato, já teve situação aqui no escritório que não pagava nem a metade do valor cobrado, né? A segunda dúvida é assim, o que é mais indicado? É colocar o mês cheio no contrato, com pagamento nos primeiros dias iniciais, ou considerar a data do vencimento, sempre que a pessoa entrar na kitnet, efetuando o primeiro pagamento. Como que é a prática imobiliária? Ou seja, eu vou contar um mês de 1 a 30, ou eu vou contar um mês a partir do momento que essa pessoa entra, vamos supor, entrou no dia 10, aí eu conto do dia 10 ao próximo dia 10. Como que funciona na prática? Na verdade, o aluguel, você entra no imóvel e paga, não é antecipado, é a vencer, né? Então, quando a pessoa entra no dia 15, vamos dizer que o aluguel é dia 5, então ele vai pagar
o mês fechado, e se tem algumas datas, alguns dias proporcionais, alguns ou muitos, né, ele vai pagar proporcional. Por isso, esse primeiro aluguel que a pessoa vai pagar, normalmente é um valor maior. E é importante explicar para o inquilino, porque senão ele assusta, né? Ele fala, meu Deus do céu, mas por que esse valor? Esse valor porque é o proporcional, é o valor fechado mais o proporcional de dias, né? Assusta, né? Mas o ideal é fazer isso, né? Cobrar, no primeiro mês vai ter que fazer esse acerto do valor fechado, mais os dias que morou ali. E sempre deixar claro, viu, gente, que não é flat, né? Não é hotel, porque kitnet, com a experiência que eu tenho com as minhas, eu recebia muitas ligações assim, doutor Júlio, eu queria que arrumasse o chuveiro. Eu falei, não, é responsabilidade sua. O dia que você for entregar de volta, você tem que entregar com o chuveiro arrumado, porque é locação. Não é hotel, né, gente? Tem que deixar claro, porque senão a gente passa nervoso, né? Sim. Aí, assim, eu tenho dúvidas também, como a gente aplica o cálculo do reajuste? Porque, assim, eu tenho o IGPM do ano e eu tenho o IGPM do mês. Então, eu tenho um caso, vamos supor, eu tenho uma moça que ela fez um contrato de 6 meses. E aí, ela quis renovar. Eu vou fazer continuidade ou eu preciso de um novo contrato? Na verdade, o reajuste, não existe, a Lei 8.255 de 91, ela não fala de um índice específico. Você pode usar o que você quiser. A lei, ela fala que você não pode criar vários índices, né? E falar, olha, o maior de todos. Isso não. Então, você vai escolher um e vai usar. O IGPM sempre foi o mais utilizado no Brasil, só que houve aquela explosão, né? Então, as pessoas pegaram medo, receio. Então, o que a gente pode fazer? Pode usar o IGPM e limitar ele a um certo valor. Então, IGPM limitado até 10%, um exemplo. Né? Isso dá para fazer. Aí eu pego o IGPM anual dos últimos 12 meses, ou eu vou pegar o IGPM do mês. É o anual, né? Na verdade, você vai pegar o valor do aluguel fechado, então R$1.000, um exemplo, né? O IGPM deu 1%. É hipotético, né? Então, R$1.000 vezes 1%. Esse é o valor exato, você vai pegar esse valor e vai somar os R$1.000. Então, esse cálculo que é feito, né, do valor do índice é sempre vezes o valor do aluguel. O resultado disso é a soma com o próprio valor do aluguel, entendeu? Mas é o índice do ano ou do mês? É do mês. A pessoa entrou em fevereiro, então quando que ela vai ter o aumento no contrato de locação? Sempre no mês que ela entrou, no fevereiro daquele próximo ano. Por exemplo, a gente está com a IGPM, né? IGPM do mês está dando 0,21. 0,21 não dá nada de aumento. E o do ano está dando 3 e pouquinho. Eu imaginei que fosse o do ano, porque e tem um detalhe também que eu quero contar para vocês, que vocês vão ficar craque no assunto para ninguém enganar vocês. Em regra, a lei brasileira ela fala o quê? Que o índice pode ser superior, né, positivo ou negativo. Quando é negativo, a regra é o aluguel cair. É que o brasileiro é um costume nosso, do locador, de ficar quietinho, né? Então, vai sempre aumentar, nunca diminuir, entendeu? Então pode até ficar estável também. Pode ficar estável também. Já aconteceu diversas vezes de ser um índice negativo, então você não faz aquele abatimento negativo no aluguel, fica estável, mas não tem aumento também. E se usar a inflação, por exemplo, como referência, é possível? É possível, mas dá muita confusão. Hoje eu sempre falo nas aulas, ou continua usando o IGPM, limita ele a 10%, 6%, porque assustou muito, né? Nós tivemos um período que o IGPM, não é o caso agora que voltou à sua normalidade, mas tivemos um caso quase a 30%, um negócio absurdo, né? Então a pessoa hoje tem medo, vê IGPM e fala, opa, não, isso é perigoso. Ou usa e limita ele, é uma saída, ou outra alternativa é usar o IVAR. O que é o IVAR? É um novo índice criado pela FGV para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis, que tem ficado aí, quer ver? Vou trazer um exemplo aqui, ó. Vou entrar no sistema aqui, ó. O IVAR tem ficado o quê? Novembro, né? Novembro foi 8,25, 10,28, novembro. Dezembro 8,25, então tá dentro do que era o IGPM no passado, né? Isso no montante de um ano. No montante de um ano. No mês de aniversário. No mês de aniversário. Então a pessoa entrou em fevereiro do ano que vem, ela vai ter um aumento no mês posterior, né? Então
você manda a notificação falando aumento e no mês posterior ela já paga o valor com um acréscimo, com um reajuste. Tá, agora é melhor eu fazer o reajuste, a continuidade do contrato, ou eu fazer um novo contrato? Porque se eu fizer um novo contrato, eu aumento, por exemplo, eu peço 1.300, eu posso colocar 1.400 e celebro um novo contrato. Posso até continuar com assim. Não existe nenhuma... Isso é possível? Não existe nenhuma proibição, né, em relação a você renovar ou fazer um contrato novo. Mas, na prática, é feito um reajuste. Por quê? Fazer contrato novo, talvez o inquilino tenha uma insegurança também. Isso é ruim para vocês e acabam perdendo um bom inquilino muitas vezes, né? Então, o mais comum é usar o reajuste mesmo. Faz lá o contrato, a não ser que é um contrato de 1 ano. Então, se a pessoa quiser renovar, realmente você pode fazer um novo contrato. Mas kitnet normalmente é 30 meses, 24, 18, né? A gente não consegue fechar nenhum contrato assim, tão extenso. A gente geralmente, nós já fechamos de 3, de 6, o máximo que nós fechamos foi de 12. Mas toda vez a gente faz um novo contrato. Né? Mas também começou no ano passado, né? Essa seria a dúvida, porque, por exemplo, tem essa moça que está aqui, ela já fez 3 de 6 meses. Né? Ela não fecha um contrato maior, assim. Eu não sei se por conta do trabalho dela, ela tem possibilidade de trabalhar em outro estado, por exemplo, então ela sempre fecha contrato de 6 meses. Aí, no caso, a gente fica também receosos, porque eu não sei se existe um prazo mínimo de tempo de contrato, por exemplo, existe uma lei que fala, não, o prazo mínimo para fechar um contrato de locação tem que ser de 12 meses, existe isso? Né? A lei, que é a lei do inquilinato, nós temos 3 legislações que vão tratar de locação: Código Civil, a lei do inquilinato, 8.245, e também o Estatuto da Terra, para imóveis rústicos e rurais. A lei ela não estipula prazo. É um contrato convencional, né? O chamado convencionado, pactuado, voluntário, é totalmente consensual, as partes que vão escolher o prazo. Quando você faz um contrato superior a 30 meses, qual que é a vantagem para o locador? Ele pode pedir o imóvel a qualquer momento ao final do contrato. É diferente quando você faz um período inferior a isso. Mas para vocês, como é locação de kitnet, o público é outro, vocês dificilmente vão aplicar reajuste, porque você vê, o contrato maior de 12 meses, a hora que chegar no fim do contrato, quer renovar? Usa um novo contrato, né? É mais se aparecer alguém e falar, olha, quero realmente fazer um contrato de no mínimo 24 meses. Então aí vocês vão usar o índice de reajuste por questão de segurança. Tem que ter, né? Caso, doutor, pode fazer até Airbnb, contrato de 1 dia, então. Pode fazer sim, a lei brasileira permite, viu? Não existe nenhum impedimento legal. Inclusive está muito na moda, né? Esse tipo de contrato aqui no Brasil também, né? Nós temos algumas pessoas aqui que deixaram de fazer a locação mensal e hoje trabalham assim. Mas já deu confusão também, viu? A empresa que fazia esse tipo de locação, colocaram pessoas erradas no imóvel e destruíram o imóvel, né? Então é complicado, tem as duas faces da situação, né? Sim. Entendi. Aí o outro bem seria, nesse caso de manutenção, né? Por exemplo, como troca de lâmpada, desgaste de torneira, quebra de geladeira, o que nós devemos proceder? Porque no contrato ele fala, né, que tudo é por conta dessas manutenções, assim, quebras, é tudo por conta do inquilino, né? E aí, só que assim, a gente tem a consciência de que, às vezes, assim, a gente já colocou um armário novo, mas na geladeira nós compramos já usadinha, né? Então, assim, se acontecer de quebrar, na mão do inquilino, lógico que em ordem do estado a gente faz a revisão, tudo, né? Mas se acontecer de quebrar na mão do inquilino, por exemplo, a gente sabe que pode ter sido cornudo, sim, mas a gente sabe também que é um produto que não é novo, né? E pode sim. Existe uma regra. No Brasil, já está pacificado esse assunto. Como que funciona no Brasil, segundo os julgados, né? Até para a gente safar de confusão, hoje ficou pacificado assim, na locação, no contrato de locação. Quando nós falamos de locação, a responsabilidade estrutural, então vazamento, elétrica, é sempre do proprietário, do possuidor, né? Ou do proprietário, que é o locador. A manutenção é responsabilidade do inquilino. Então, quando vai um perito, não é o caso, a confusão fica feia, né? Quando vai um perito, já é um processo judicial. Mas quando vai um perito, o juiz nomeia um perito, ele vai identificar em manutenção, falta de manutenção,
ou é vício estrutural? Se for vício estrutural, quem vai ganhar a ação é o locador, estrutural é o inquilino, né? Porque é obrigação do locador. Se for manutenção, quem vai ganhar a ação é o locador, porque é culpa exclusiva do inquilino. Então, a responsabilidade na locação se divide em estrutural e manutenção. Se é falta de manutenção, é inquilino. Se é estrutural, é o locador. Entendeu? Sim, sim. Ótimo. Então, a gente também nós fizemos um termo de vistoria, né? Que é um termo que fala das condições, de tudo que se encontra na kitnet, né, o estado que está. Por exemplo, esses dias a gente teve um problema aí meio sério, entrou um inquilino e aí ele, depois de um tempo, ele recebeu uma visita e o encanamento dele, o encanamento da kitnet entupiu. Ele chamou, nos avisou e aí nós chegamos e resolveu o problema, né? Tudo no contrato está dizendo que aí nesse caso seria por conta do inquilino. Só que nós, política de boa vizinhança, nós fomos lá, Paulo ficou 3 dias para tentar desentupir esse encanamento, pensamos em chamar uma empresa especializada e tal. Quando conseguimos desentupir o encanamento, fomos ver papel higiênico... Manutenção. Eu tive um processo aqui que virou processo. O quintal... Esse processo que eu tive aqui, de um cliente, era uma briga que foi parar no judiciário e o perito, quando foi lá, viu que estava vazando no estuque da casa. Por quê? Porque era falta de limpeza da calha. Limpeza da calha é o quê? Manutenção, não é estrutural. Então, de quem que é a obrigação? Do inquilino. Nesse caso, o papel higiênico é do inquilino. É mau uso, né? Mas é criança, não importa, é mau uso, é manutenção. Então, na verdade, vocês não deveriam arcar. Porque nessa situação, quando chama alguém, essa pessoa vai até lá e vê que é mau uso, o que vocês poderiam fazer é falar, olha, isso é mau uso, não é estrutural. Então, quem vai arcar é vocês, a gente vai incluir no aluguel. Não aceito isso. Aí vai de vocês se querem fazer a rescisão do contrato, né, judicialmente, uma perdas e danos. Então, vai de vocês. Ou ao final do contrato pede perdas e danos do que gastou, entendeu? Nós pensamos em até, de repente, né, oferecer esse serviço. Bom, a pessoa está precisando, a gente pode até oferecer um serviço por um valor, né, mais ou menos assim. Só toma cuidado. Porque ele vai precisar chamar... Oi? Viviane e o Paulo, viu? Eu gosto de vocês são pessoas do bem. Só toma cuidado, porque as pessoas... Tá faltando bom senso, né? Inclusive faleceu um tio meu quinta-feira e eu gostava muito dele por causa disso, bom senso. E está faltando no ser humano e principalmente no brasileiro. Toma cuidado, o meu medo de vocês fazerem isso é que as pessoas confundem. A pessoa vai achar que é o quê? Hotel. Ela vai esquecer que é uma locação e vai achar que é hotel. Então, esses serviços a gente quer às vezes ajudar, inclui, você paga mais 100, é perigoso porque a pessoa confunde. Amanhã ou depois ela vai falar, não, mas não é locação. Isso aqui, então toma cuidado, não perde a característica de locação, porque senão a situação fica frágil para vocês, fica frágil, fica ruim, fica desgastante, entendeu? Entendi. Aí aqui, Paulo, lê aquela mensagem da Isa que ela mandou. Sim. Nós temos aqui essa inquilina Isa, né? Ela alugou a kitnet é para uso individual, só que ela está querendo trazer uma prima dela para residir enquanto ela não estiver por um período de 4 dias, uma semana mais ou menos. Só que assim, por mês. A gente não tem documento da pessoa, as responsabilidades, eu não sei como que ficaria, eu não sei como nós não conhecemos, né? Porque é difícil, né? Dentro da nossa política, a gente faz um levantamento, né, do perfil da pessoa, como que ela é e tal, e assim, a gente não conhece muito bem a identidade da pessoa também, né? Vocês podem até, no contrato de locação... O doutor acha que é possível isso ou não? Esse contrato de locação ele vai melhorando cada vez mais, né? Eu falo que, por mais que você faça um contrato bem feito, conforme o que vocês vão passando na prática, vocês vão incluindo. O contrato de locação permite uma cláusula informando que a locação é feita exclusivamente para os que conste no contrato, né? Ou pelo menos os autorizados, que qualquer pessoa que venha morar terceiro precisa ter a anuência, né, do locador. Isso não é abusivo.
também proibir a sublocação, porque acontece muito, né? Tem pessoa que aluga kitnet, vem morar comigo aqui, você dorme na sala e você me ajuda a pagar o aluguel. Então, acontece muito, né? A gente está achando pode ser isso também. Pode ser também, acontece muito. Então, o ideal para evitar isso é criar uma cláusula no contrato proibindo que isso não pode acontecer, sob pena de rescisão do contrato, e caso ocorra com a devida autorização de vocês, que são os proprietários, né? Os locadores. O que ela diz na mensagem é que é só umas 4 vezes no mês. Ela diz assim, que essa prima dela perguntou se poderia dormir ali. A passagem dela pela cidade é rapidinho, apenas para dormir mesmo. O problema é que nesse mês e no próximo, ela, a Isadora, ficará em São Paulo quase não ficará em São Paulo por causa do trabalho. Eu queria ver se ela pode dormir aqui enquanto eu não estiver. Aliás, para mim é bom que alguém venha de vez em quando para molhar as plantinhas e abrir a casa, vamos combinar de uma forma que vocês se sintam seguros. Por exemplo, mandamos uma cópia do documento dela para vocês, também comunico previamente a vocês aqui pelo grupo sobre os dias que ela viria. Ela não está nem especificando quais dias. Entendi. O que vocês podem fazer, talvez uma sugestão, mandar pelo WhatsApp, olha, fica expressamente autorizada ela morar no imóvel, com a nossa autorização, porém, deve respeitar as regras combinadas, lembrando que não permitimos sublocação. Então, alguma coisa assim, tem que estar formalizado pelo WhatsApp. Só para ajudar. Eu falo isso porque o ideal é fazer aditivo para tudo, né? Qualquer mudança contratual, mas não é fácil. A pessoa trabalha, vocês também trabalham, tem os problemas, tem as situações para resolver, não bate as agendas, né? A pessoa foge do outro lado também, então o WhatsApp hoje se tornou uma forma de você formalizar, pelo menos você formaliza, isso é importante, né? Então acho que dá para correr, dá para arriscar então. Dá para arriscar. Se ela cumprir do jeito que ela está dizendo, de alguns dias no mês, 4 vezes no mês, e provavelmente pelo que ela está dizendo aqui, são dias que ela vai estar ausente e a prima viria no lugar dela, então elas não vão estar juntas. Entendi. Uma sai e entra outra no lugar dela. A gente precisa tomar cuidado, sempre na locação, fazer o due diligence, né? Que eu até conversei com vocês. O que é o due diligence? Certidão distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, tudo pela internet hoje, dá para fazer sozinho. Também SPC e Serasa, porque você percebe que a pessoa é mal pagadora ou boa pagadora através de processos e outras ações de despejo. Então, isso é importante fazer. Hoje no Brasil, o que garante as locações, seja o valor do aluguel que for, é o due diligence bem feito, né? Você selecionar bem as pessoas. Mas também se colocar muitas regras, daqui a pouco vocês não conseguem alugar, né? Tem isso também, né? Sim. É claro, um contrato que amarre, todo cuidado é pouco, porque locação não serve. Mas tem que ter também uma abertura, porque senão não consegue fazer a locação, né? Não pode Até engessar. porque se você num apartamento, por exemplo, ou numa outra kitnet, desses que são feitos por prédio imobiliário, de repente a pessoa poderia, né? Passa até um mês lá, se fosse. É verdade. Tem que ter um meio termo, né? Tem que ter meio termo, um contrato que proteja vocês, formalizar tudo por WhatsApp para evitar dor de cabeça no futuro. Tem muita gente mal intencionada, em todos os sentidos, né? Na locação eu vejo muito. Eu vi um caso também ano passado aqui no escritório. O inquilino abandonou ele, a esposa e os filhos, abandonou o imóvel. O locador foi mal orientado por um colega advogado, eu falo que advogado, por isso eu pego no pé dos meus alunos, quem faz tudo não faz nada, né? Vai acabar orientando errado. O advogado, na época, orientou ele a entrar no imóvel, falou, o imóvel é seu, entra. Ele entrou, mandou pintar. Depois de quase 3 semanas aparece quem? Eles. Mas o que você fez? Você entrou na minha casa? Cadê minha geladeira, fogão? Não tinha geladeira, fogão. Fizeram o processo criminal e fizeram o processo civil. O processo civil eles ganharam. Foi no juizado e ganharam o processo civil. E não adianta recorrer no juizado, né? Então vai ter um prejuízo aí, um prejuízo grande, né? Então precisa tomar cuidado. Tem orientações absurdas que a gente vê por aí, né? Tomar cuidado. O contrato de invasão. Porque o contrato de locação, você entregou a posse para a pessoa, você só entra na casa dela com a autorização dela, ou judicial, né? Sim. Integração de posse. Despejo, né? Despejo. A integração é no caso de invasão. Quando tem locação é sempre despejo. Na locação tem 4 ações. Despejo, que é a ação que vai rescindir e reaver o imóvel. Tem a ação também, que é a chamada ação revisional, para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Tem a consignação de pagamento de aluguel e tem a chamada ação renovatória para locações comerciais, né?
Voltou? Vamos ver. Agora voltou. Travou. Agora voltou, né? Voltou? Voltou. Tem 4 ações então locatícias: despejo para rescindir o contrato e para reaver o imóvel. E despejo não é só por falta de pagamento, hein, gente? Tem vários motivos, hein? Tem despejo por descumprimento contratual, vício. Então, vocês alugam a kitnet, o sujeito ele aluga só para fumar droga, para usar droga. Se vocês conseguem tirar essa pessoa mesmo que ela pague o aluguel em dia, porque é despejo por ato ilícito, né? Para vender droga, entorpecente, alguma coisa. Então, nós temos vários motivos. Nós temos pelo menos aí 36 espécies de despejos, né? Também ele fala aqui da permanência de animais, né? Que é vedada a permanência de animais que sob pena de multa de R$200. Só que assim, nós sabemos que o contrato é bilateral, né? E nós temos 3 gatos e um cachorro. E esses gatinhos, eles gostam, né? Uma casa antes era uma só. Eles gostavam de ir no quintal, no sol, né? Eles e agora eles todos do lado de cá, só que às vezes a gente deixa os nossos bichinhos irem pro lado de lá. Isso, assim, isso pode dar multa para nós? Ou, não, assim, na verdade, tivemos uma decisão no direito condominial, porque o condomínio não pode proibir que o condomínio tenha animal. Essa era a briga, né? Então, foi parar no Supremo, o Supremo falou, não. O condomínio faz o que quiser na casa dele. O animal tudo bem, não pode andar em área comum, né? Tem áreas que ele não pode transitar, mas é um direito do condomínio ter animal. Agora, na locação, essa cláusula de proibição de animais, ela não é considerada abusiva, não. É que as pessoas estão fazendo confusão porque a mídia é terrível, ela divulgou errado, né? Mas essa é a questão do condomínio. Agora, na locação isso é possível. Você pode proibir, pode ser pactuado, né? Então, mas o problema é que nós proibimos a eles, mas nós temos os nossos, que os nossos circulam na área comum deles também. Inclusive eu coloquei telas, essas telas de apartamento para criança, eu coloquei nas janelas deles para evitar que os nossos entrem nas casas deles. Ah, mas isso não muda nada, porque até vocês querem uma proteção, porque vocês já têm os animais, né, os cachorrinhos. Então, já pensou se cada um tem um cachorrinho? Meu Deus, é um canil, né? E outro, pega um cachorro bravo, alguma coisa, machuca os outros, né? Então, vocês podem proibir sim, como locador vocês podem proibir, não é porque vocês têm, vocês teriam que autorizar, entendeu? Inclusive um desses gatos nossos, eles já convive no mesmo espaço comum deles, na área da lavanderia, dos varais. A gatinha fica lá rodeando por eles, mas assim, eles são simpáticos, os animais na casa de origem deles, né, na cidade deles, onde eles moravam inicialmente, eles possuem bichos de estimação também, então eles estão acostumados, né, com a convivência. Aqui eles não estão com os animais deles, né, eles estão convivendo com os nossos. Não, essa cláusula, eu não vejo essa cláusula como abusiva não, gente. Se vocês já usam, né, então pode usar sim, não é nenhuma cláusula abusiva. Não dá para a pessoa, o inquilino, alegar, mas você tem, então também vou ter. Não pode, né, porque é diferente, vocês são proprietários, né, vocês são possuidores, né, é diferente a relação. Quando nós fizemos o contrato, nós não fizemos um contrato para estudante, né? Nós fizemos um contrato normal para um locatário, um único. Só que nós recebemos um pai aqui querendo alugar para a filha. E ali me surgiu várias dúvidas, né? Porque assim, quem eu iria colocar como locador? O pai ou a filha? Quem eu colocaria como responsável financeiro? Né? Porque é o pai que vai pagar. Seria um responsável financeiro ou seria um fiador? Que é esse contrato que eu vi aí para o professor. Aí eu fiz o contrato de um jeito, mas eu sei que esse contrato talvez possa ser nulo pelo fato de ser um fiador. E eu assisti um vídeo onde o professor fala que eu posso ter um fiador, mas se a esposa não assinar, esse contrato é nulo, né? Porque o fiador... Na verdade, eu posso conseguir a nulidade do contrato, tem algumas decisões nesse sentido, e no mínimo eu vou conseguir a nulidade da parte dela. Então você consegue salvar 50% do imóvel, né, nessa relação. Agora, gente, uma dica importante: kitnet, esse tipo de negócio, muita gente faz contrato sem garantia. Aí você vai falar, professor Júlio, mas é perigoso. É nada, porque a segurança na locação, ela não está na garantia, porque garantia, gente, na verdade é uma só, a pessoa apresenta uma garantia falsa, não que deva fazer isso, mas acontece muito.
Um contrato de 12 meses, como vocês trabalham com contratos no máximo 12 meses, talvez compense fazer sem garantia e o pagamento antecipado. Então a pessoa paga antecipado sem garantia. Você vai falar, um mês só de calção ou um aluguel antecipado. Por quê? Porque facilitaria vocês conseguirem alugar. Esse público talvez às vezes não tem fluxo de caixa para isso. E detalhe, eu vejo isso como vantajoso, porque vocês conseguem, se precisar despejar essa pessoa, pedir uma tutela antecipada, que é a liminar, e conseguem ter sucesso nessa tutela antecipada. Diferente quando a gente tem calção, que se você pede uma tutela antecipada, muitas vezes você não consegue, entendeu? Tá, entendi. Então, nesse caso, o senhor orienta tirar os cheques, não usar mais os cheques, e fazer o pagamento antecipado. O pagamento antecipado. Acho melhor. Eu acho melhor porque, juridicamente pensando, estrategicamente e processualmente, poxa, se essa pessoa dá problema para vocês tiram ela rápido. Porque kitnet, ainda mais que vocês moram próximo, você pega uma pessoa errada. Eu tive um caso também que a pessoa usava droga. Pessoa muito do bem, só que ela era viciada. Então, ela, 6 meses, legal, uma pessoa, começou a usar a droga, era outra. Som alto, música, chamava a gente para ficar em casa, então tinha muita reclamação dos outros vizinhos. O que nós tivemos que fazer? Ação de despejo. A sorte nossa que foi o quê? Foi o contrato de locação sem garantia. Então, o juiz já deu despejo. Então, você tira com mais celeridade essa pessoa, entendeu? Tá. Aí, por exemplo, É que nós adotamos esse método porque a gente já vinha seguindo a mesma ideia que o César Barroso. Eu sei que vende um curso, não é? Isso, e é administrador, né, de kitnets. Né? Antes do curso, ele fazia vídeos gratuitos, né, na época ainda, antes dele vender o curso, que ele sempre disse que a forma como ele adotava era sempre dessa forma, pela facilidade. Ele achava que assim era mais fácil, tanto da pessoa entrar no imóvel como de sair do imóvel, e fácil, estar mobiliada era mais fácil de entrar e sair. E os cheques como garantia é uma forma fácil de aplicar uma multa caso algum descumprimento do contrato. Eu acho que nesses casos kitnet, cobrar a garantia é algo complicado. Você ganha de um lado a garantia, quando ela não é fria, né? Mas por outro lado você acaba perdendo também. Então, eu faria o quê? Eu faço, na verdade, nas kitnets que eu tenho, eu faço o quê? Um contrato de locação sem garantia, porque é mais fácil eu tirar essa pessoa com uma liminar. Em alguns casos, no passado, eu pedi aí a antecipação de um aluguel, como se fosse uma calção. Hoje nem isso eu faço mais, porque eu percebo que é melhor não ficar tão preso à pessoa também, porque se é um inquilino problemático, eu quero que ele saia, né? Então eu também não fico tão preso com ele ou ela, né? E se ele quebrar alguma coisa, por exemplo, um box ou então, mas sempre antes de entregar o imóvel, vocês vão fazer a vistoria. E vocês vão falar, ó, o box está quebrado, a torneira está quebrada, o chuveiro está quebrado, e nós não entregamos assim. Você tem aí 10 dias para arrumar, uma semana. Ah, eu já arrumei, vai fazer outra vistoria. Passou, acabou. Vamos dizer que a pessoa é relaxada e suma. Perdas e danos, né? Você faz uma ação de perdas e danos. Porque, vamos ser sinceros, um aluguel não vai suprir. Se a pessoa é destruidora, um aluguel não vai suprir. Então, se você pegou uma pessoa assim, perdas e danos que vai resolver isso. Perdas e danos é uma ação para... você vai pedir uma reparação do que você gastou para arrumar ali. A gente paga 3 cheques. 3 aluguéis. É o que a gente pega. Mas aí eu vi no vídeo que para tirar a pessoa teria que esgotar, né, os cheques primeiro para depois poder despejo. Eu oriento fazer sem garantia para kitnet, nesse modelo de negócio. Amarrar bem o contrato. Se a pessoa age de má fé e destrói, na auto-vistoria ela não quer reformar, não quer arrumar, né? Nem reformar, arrumar, fazer as benfeitorias, aí você pode fazer uma ação de perdas e danos. Mas se tiver um aluguel eu já desconto, mas um aluguel não supre. A gente sabe que hoje, se a pessoa é nesse nível de destruir as coisas, a gente sabe que o aluguel não paga uma porta, não paga, né? Preço de kitnet, mão de obra, tudo. Então compensa fazer uma ação de perdas e danos, nem que for no juizado especial civil que não gasta nada. Só para ter uma ideia, mais ou menos, uma ação de perdas e danos, no caso de um imóvel assim pequeno, compacto, poderia girar em torno de... A perdas e danos, nós temos que lembrar que são os danos morais e os danos materiais. Então, vamos dizer que vocês alugaram a kitnet, a pessoa destruiu chuveiro, janela, porta, e para reformar fica 3 mil. Essa pessoa vai ter que reembolsar vocês. Dá para mandar uma notificação extrajudicial, uma notificação judicial. Não reembolsou, vocês poderiam fazer uma ação judicial de perdas e danos, entendeu? Tá. Perfeito.
Aí no caso também, olha, do contratinho eu gostaria de saber se ficou certo da forma que eu fiz. Porque assim, eu coloquei nesse contrato de estudante o locatária como a prova estudante de 21 anos, os dados dela. Aí eu coloquei embaixo, eu criei aqui, né? Na verdade eu não sei se está certo. Responsável financeiro, fiador, que é esse contrato que eu te mandei. Aí eu coloquei o nome do pai, os dados do... Ô Viviane, mais um detalhe que eu queria te explicar para vocês ficarem craques. Vocês vão ficar craques para ninguém enganar vocês. Conhecimento é tudo. Fiador, as pessoas não sabem disso, é importante. Pode ser uma garantia limitada ou ilimitada. Então, o fiador, você pode criar uma cláusula dizendo, uma garantia limitada até 5 aluguéis, 3 aluguéis, 10 aluguéis. Isso é comum. E quando a gente não menciona nada, é ilimitado. O que o inquilino ficar devendo, o fiador vai ter que pagar. A responsabilidade do fiador é sempre subsidiária. Primeiro eu cobro o inquilino, depois o fiador. Se tiver uma cláusula no contrato dizendo que existiu a inversão de responsabilidade, o fiador não responde só subsidiariamente, ele responde ao mesmo momento. Você vai processar o inquilino, você já processa o fiador junto, entendeu? Entendeu? Tá. Aí no caso, meu inquilino é a filha, mas ela não tem renda, a renda, o comprovante de renda é do pai. Quem vai fazer o pagamento é o pai, né? Quem faz o pagamento. Aqui é o responsável financeiro do fiador. Isso está certo. Agora, o fiador, ele tem que apresentar... Eu coloquei os dados dele. O fiador é garantia pessoal, então o ideal é que ele apresente, ele ou ela, pelo menos um olerite, né, registrado, ou uma casa, alguma coisa para ser fiador, porque ser fiador por si só... o fiador, a garantia qual que é? É o CPF da pessoa. Se ela não tem bens, não tem emprego fixo, é difícil, né? Depois também não adianta, você não recebe nada. É pior fazer um contrato desse do que não fazer um contrato sem garantia. Porque você fica amarrado, não consegue usar a liminar e ela não tem efeito prático de garantia, né? Então ficou certo esse contrato, doutor? Ficou sim. Você poderia incluir uma cláusula de inversão de responsabilidade, onde o fiador responde de forma... solidária e não subsidiária. Você poderia incluir essa cláusula se você quisesse, se a parte aceitar. Por que eu falo isso? Porque se precisar, você não vai processar primeiro, né, o inquilino para depois processar o fiador. Você já processa numa ação só os dois. Ganha tempo, né? Economia. Colocar o nome da pessoa de forma solidária, é isso? Isso, você pode colocar assim, o fiador, ele é responsável como garantia de forma solidária, responsabilidade solidária. Solidário. Aí, ele sendo o pai, né, responsável financeiro, eu peguei a assinatura da filha, a Laís, a estudante, eu peguei a assinatura dele, eu queria ter a assinatura da esposa também, pelo fato de ter um fiador e ele ser... O ideal é pegar a assinatura da esposa como anuente. No contrato você abre um tópico, anuente. E põe o nome dela, ela é anuente no contrato, né? Isso ajudaria muito no contrato para concordando, para não falar que foi omitido, né? Entendi. Nesse caso, eu não pedi a assinatura dela. O contrato vai ser válido? Eu vi o seu vídeo que... Vai, o contrato é válido de locação, né? Mas a garantia, você pode ter problema, porque amanhã ou depois, se você precisar cobrar o fiador vai fazer uma ação que chama embargo de terceiro e falar, não, da minha parte eu não tenho nada a ver. Eu nem estava sabendo do contrato, entendeu? Então, é um contrato que não vai mudar a característica do contrato em relação à validade, mas muda em relação à sua estratégia para receber, entendeu? Entendi. É um contrato válido, mas vai dificultar um pouco. Ele tem um buraquinho que se precisar usar, na verdade você deixou uma margem para outra pessoa fugir e se defender. E acho que tem uma travada aqui, Paulo. Vamos ver. Voltou. Agora voltou. Voltou. E no caso da negociação, a gente precisa ter PS? Não precisa. Na verdade, quem pode fazer a administração? O próprio proprietário, corretor, administrador de empresa também hoje existe um entendimento que pode. Aí tem até uma discussão, que seria com exclusividade ou não, mas eu não entro nessa discussão porque é a discussão deles, né? Mas o proprietário certamente pode fazer a administração sozinho, não precisa ter creche não. Que ótimo. Entendi.
Tá, essa parte do nosso processo, então o doutor já falou que está correndo bem, né, que tá tudo ok. Eu tenho algumas dúvidas, assim, pontuais, de coisas que situações em família, em outras situações. E sempre, curiosidades. gente, com muito carinho, viu? Sempre que vocês forem fazer um contrato de locação, o grande segredo qual que é? Fazer um contrato bem feito, e além do contrato bem feito, fazer o due diligence, porque é isso que vai proteger a relação contratual, é isso que vai proteger vocês, viu? O due diligence é aquela auditoria que eu ensinei para vocês. É a cópia do RG CPF, certidão de distribuidor civil, nome da pessoa, distribuidor criminal, certidões de protesto, entendeu? É exatamente isso que vai proteger vocês. Sim. O que a gente faz? A gente entra no Serasa, verifica se a pessoa tem se consta protestos, né, cheques devolvidos, essas coisas. Nós pegamos os comprovantes de recebido de renda dos últimos 3 ou 6 meses. Tem que ter mais de 6 meses de vínculo empregatício. Ótimo, Essas isso coisas. é importante. Aí pegamos mas a cópia não esqueça também, Viviane, solicitar a certidão de distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, e a criminal também. É fácil conseguir, você entra no site do TJ, do estado, né, estadual, e a federal. Você digita no Google, consulta, solicitação de certidão de distribuidor civil, já aparece o link. Não entendi. Você digitar no Google, certidão, link certidão do distribuidor civil, e o estado, né, então você coloca lá o estado, já aparece o link para você. Compensa fazer isso, porque... E essas certidões são gratuitas, né? A maioria são gratuitas. Você vai pagar a partir de uma folha, alguma coisa assim. Perfeito. Tem que fazer, viu, gente? Tem que fazer para dar tudo certo, né? Ótimo. Aí, assim, nós hoje temos uma união estável, né, que é aquela que nós apresentamos lá para o processo. Só que, assim, essa união estável, como não foi feita em cartório, ela não nos protege, assim, ela não é tão formal, lados, né? Ela não é feita em cartório, né? No caso, para aquela união estável que vale tanto quanto um casamento, ela é diferente, né? Ela não é um contrato de união estável, é só uma declaração de união estável, apenas com nossas firmas reconhecidas em cartório, só isso. Entendi. Isso. Aí, no caso, por exemplo, para o processo de uso capião, nós pensamos até em fazer uma união estável, né? Mas, assim, esse terreno, esse imóvel aqui, é um imóvel que ele é herdeiro, né? E aí, que tipo de união a gente tem que fazer para que pode ter retroativa? Na verdade, é claro que se vocês quiserem fazer a retificação, né, e fazer a união estável formalizada, mas independente disso, vocês já estão fazendo, que é o uso capião, né? Vocês estão regularizando o imóvel. Então o imóvel vai ficar regularizado. E isso já, de certa forma, já evita problema no futuro, porque vocês vão passar a ser proprietários dos dois, né? Porque a ação foi feita a nome dos dois, né? Então, o que me deixa, assim, incomodada é o seguinte, eu não tenho imóvel. Nem no período do uso capião, por exemplo, não ter êxito. E, assim, ele é herdeiro desse imóvel aqui. Como nós investimos aqui, ele vai receber a parte que foi a parte que lhe cabe e que foi investida aqui de qualquer forma, né? Mesmo que dividido lá pelos outros herdeiros. Eu não receberia nada, eu não sou herdeira aqui, não sou casada com ele, não tenho o pacto que dá direito não sou casada com união total de bens, também não tenho uma união estável com união total de bens. Então, assim, o valor que eu investi aqui, eu vou tirar como isso? Eu vou reaver isso através dos aluguéis, do recebimento dos aluguéis. É claro que não existe causa-ganha, né? O advogado que fala que existe causa-ganha, fala para os meus alunos, eu puxo a orelha mesmo.
Não existe causa-ganha e não pode falar isso, né? Que nem cirurgia sem risco. Toda cirurgia tem um risco e toda ação pode ocorrer uma fatalidade. Mas a ação está muito bem desenhada dentro dos direitos que vocês têm. Acho difícil dar errado, né? Acho praticamente impossível, né? Claro que não existe causa-ganha, mas tem tudo para dar certo. Então vamos pensar positivo. A questão só dos caminhões, acho que